Você sabe ler a tabela nutricional dos alimentos que você consome, das bebidas que você faz uso? Pois bem, esse é o tema do vídeo de hoje, em que iremos falar e ensinar você a ler a tabela nutricional daqueles alimentos industrializados que você consome e entender por que isso é importante para a sua dieta, por que isso é importante principalmente para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Mas antes disso, quero me apresentar. Meu nome é Dr. Márcio Passo, sou médico nutrólogo, trabalho com saúde, longevidade, medicina integrativa e semanalmente estou trazendo sempre um conteúdo novo aqui no YouTube. Se você ainda não me segue, aproveita para seguir e compartilha com mais pessoas para que esse conteúdo possa chegar a mais gente. Todo alimento industrializado ele precisa ter em seu rótulo uma tabela nutricional, informando a quantidade de calorias presente naquele alimento, informando quais são as principais substâncias, os principais componentes daquele alimento, a contagem calórica, os macronutrientes, os micronutrientes, se tem gordura trans ou não, se tem lactose ou não, se tem glúten ou não. Tudo isso precisa estar presente em todos os alimentos industrializados. Portanto, você está fazendo dieta, você que sofre com intolerância à lactose, você que sofre com uma intolerância ao glúten ou até mesmo uma doença celíaca, que seria um quadro mais grave, que sente desconforto ao consumir alimentos que tenha glúten, é importante que você tenha esse conhecimento e porque isso vai afetar na sua dieta. Se você faz a cetogênica, também é importante que você tenha esse conhecimento, porque determinados alimentos que têm uma concentração maior de carboidrato pode te tirar da cetose. Você vai estar ali consumindo, a exemplo de uma barra de proteína que você pensa que não tem carboidrato, mas que tem também carboidrato e que a depender do seu objetivo pode acabar te prejudicando. É importante entender também que o fato de ter carboidrato não necessariamente quer dizer que é ruim. Por exemplo, o principal carboidrato presente nesta barra de proteína, que é uma barra de proteína light, com baixo teor de carboidrato, baixa caloria, é principalmente fibra de tapioca, ou seja, a fibra. Ela contém, por exemplo, 8,6 gramas de fibras. Fibras que não serão digeridas pelo nosso organismo, que não vão virar gordura corporal, que não vão aumentar o açúcar na sua corrente sanguínea, mas que vai ajudar a melhorar a sua digestão. A fibra é importante para a formação do bolo fecal e isso vai ter um impacto na sua digestão. Então não é porque é carboidrato que necessariamente é ruim. Embora o carboidrato em sua maioria é um açúcar, um tipo de açúcar que vai ser metabolizado, vai ser transformado em gordura corporal, vai comprometer o pâncreas, pode gerar uma diabetes e tal, mas a fibra também é um carboidrato que tem a sua importância principalmente para o trato gastrointestinal. O principal item que aparece naquela lista de ingredientes é a substância presente no alimento em maior concentração. Ou seja, o primeiro item é aquele que está mais presente naquele alimento, é o que tem a sua maior concentração. No caso desta barra de proteínas, como se é de esperar, é a proteína. É um blend de proteínas com proteína de ervilha, proteína de arroz, proteína da amêndoa. É o primeiro item presente nesta barra de proteína. Seguida das fibras, no caso da fibra de tapioca, seguida da fibra de amêndoas, seguida do tipo de adoçante que adoça esta barra, que nesse caso é a isomaltulose. Ela não tem sucralose, ela é isenta de sucralose, ela é isenta daquele açúcar tradicional, aquele açúcar da cana-de-açúcar, e é adoçada com esse tipo de açúcar que é um pouquinho melhor do que aquele açúcar tradicional, aquele açúcar da glicose, que a gente sabe que aumenta a glicemia, que gera um monte de efeitos colaterais. Outro ponto importante a se analisar é ver a contagem calórica, principalmente se você faz uma dieta restritiva, pesada, que não é o que eu oriento, eu entendo que mais importante do que pesar a comida é você saber se alimentar. Mas se é o seu caso, que faz uma dieta com nutricionista, que come tudo pesado, é importante entender a contagem calórica, quantas calorias tem um determinado alimento, que pode ser essa barra, que pode ser um biscoito, que pode ser um pão, que pode ser algum outro tipo de alimento que você está consumindo. E é importante também entender se esse alimento ele tem glúten, como eu falei no início do vídeo, se ele tem glúten, se ele tem lactose, se ele tem sucralose, se ele é um alimento altamente industrializado, se ele tem uma série de conservantes químicos, se ele tem gordura trans. No caso desta barra de proteínas da Essential, e eu não sou patrocinado pela Essential, é bom deixar claro, ela não tem glúten,
Ela não tem sucralose, ela não tem lactose e ela tem baixíssimos teores de conservantes. Portanto, é em tese uma barra de proteínas melhor. Claro que todo alimento industrializado, claro que todo alimento processado nunca é a melhor opção. Sempre que for optar por uma proteína, opta sempre pela proteína mais saudável, pela proteína natural, a proteína da carne, a proteína do vegetal, a proteína do derivado animal, seria sempre a melhor opção. Mas no corre-corre do dia a dia, se você está no consultório, se você está na estrada, se você está viajando, se você está no escritório e você não tem acesso de repente a uma fonte natural, de repente uma barra de proteínas pode ser interessante. Mas existem barras de proteínas, a exemplo dessa, que não tem lactose, que não tem glúten, que não tem determinados conservantes, enquanto que tem outras com uma série de conservantes, que tem lactose, então o paciente que é intolerante, e até mesmo aquele paciente que não é, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que o leite e seus derivados são inflamatórios, tanto pela caseína quanto pela lactose. Então isso vai gerar um desconforto intestinal, mesmo naquele paciente que não tem um diagnóstico confirmado de intolerância à lactose. Então se você puder optar por uma barra que não tem lactose, melhor ainda. O glúten também, quem me acompanha aqui sabe que eu não sou defensor. O glúten é considerado por muitos médicos, por muitos estudiosos, uma neurotoxina que piora muito enxaqueca, que gera estresse inflamatório, que prejudica a perda de peso, que gera um estresse no organismo. Então, sempre procure observar a contagem calórica, mais importante do que a contagem calórica, entender qual é o primeiro item, se o primeiro item é o xarope de amido, é o xarope de milho, é o açúcar concentrado, já corre desse alimento, porque é açúcar puro, então preferível que seja uma proteína, é preferível que seja um alimento mais natural, mas sendo um alimento processado, infelizmente vai ter conservantes. Opta sempre por aquele alimento que tenha um teor menor de conservantes. Se gostou do vídeo, curta, compartilha com mais pessoas.